Imagine-se em meio a uma planície árida, com o vento carregando poeira e o som de cascos ecoando à distância. Os exércitos avançam e a tensão paira no ar. O STP, ou Straps, surgia nesse cenário como uma das armas mais engenhosas e primitivas da história da guerra. Diferente das espadas reluzentes ou das lanças afiadas, o STP era simples, mas letal. Uma estrutura feita de pregos ou espinhos de ferro ou madeira, habilmente posicionados para que um sempre apontasse para cima. Podia parecer insignificante aos olhos desavisados, mas para os soldados, cavalos e até elefantes era uma armadilha mortal. Seu objetivo era simples e cruel: ferir, desestabilizar, forçar o inimigo a pensar duas vezes antes de avançar. Um campo de Straps transformava qualquer planície num verdadeiro campo minado, forçando os generais a repensar estratégias e reorganizar tropas. O uso do STP não era apenas uma barreira física, mas também psicológica, criando incertezas e desacelerando o ímpeto das cavalarias e tropas inimigas. Essa tática de defesa passiva era empregada desde tempos antigos, mas ganhou fama especial durante a lendária Batalha de Gaugamela, em 331 a.C., quando o rei Dário III tentou conter Alexandre o Grande. Naquela época, Dário III não poupou esforços para tentar frear o avanço das forças de Alexandre. Escolheu com cuidado o terreno onde aconteceria a batalha, uma planície ampla, perfeita para o uso de seus carros de guerra e da temida cavalaria persa. Mas não foi só a escolha do terreno que chamou a atenção. Ele ordenou a colocação dos Straps, verdadeiras armadilhas pontiagudas, ao longo das trilhas que haviam sido limpas para facilitar o avanço dos carros. Era uma estratégia calculada: mutilar os cavalos e, assim, enfraquecer a poderosa cavalaria macedônica. Os soldados de Alexandre, treinados para lidar com os desafios mais inesperados, se depararam com esse campo minado de pontas de ferro e madeira. A ideia de Dário era clara: desacelerar a ofensiva de Alexandre e dar tempo às suas próprias forças para reagir. Mas mesmo com essa arma traiçoeira, Dário não conseguiu conter o ímpeto do general macedônico. Alexandre, com sua genialidade, tática e a disciplina de suas tropas, soube contornar o perigo, reorganizando a cavalaria e avançando com precisão. Foi uma aula de estratégia em meio ao caos. Se você ficou impressionado com a genialidade de Alexandre diante das armadilhas de Dário, imagine quantas outras estratégias incríveis ainda temos para te contar. Cada vídeo é uma verdadeira viagem no tempo, repleta de curiosidades e segredos que poucos conhecem. Então, não perca tempo. Deixe seu like agora mesmo para mostrar que você faz parte do seleto grupo que valoriza o conhecimento histórico e a estratégia. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma dessas histórias que revelam os bastidores das maiores batalhas da antiguidade. Ative o sininho e junte-se a nós nessa jornada épica. Quem é apaixonado por história sabe que cada detalhe faz a diferença. Se você está aqui, é porque também é um buscador de verdades ocultas. Então, bora fortalecer essa legião de curiosos como você. Os Straps, contudo, não foram uma exclusividade dos persas. Os romanos, mestres em adotar e aprimorar as táticas inimigas, também incorporaram esse engenhoso dispositivo ao seu arsenal. Chamavam-no de tríbulos, uma referência direta à sua forma de 3 pontas, ou de murex ferreus, que significa ferro denticulado. Para eles, o strap não era apenas uma armadilha física, mas um artifício psicológico capaz de criar confusão e desordem nas linhas inimigas. Em batalhas como a de Carras, em 53 a.C., os romanos espalharam straps pelo campo, criando um verdadeiro tapete de espinhos que retardava o avanço da cavalaria parta. Imagine a cena: soldados e cavalos, em meio à poeira e ao calor,
avançando com pressa, apenas para serem subitamente feridos ou obrigados a desviar do caminho. Cada passo poderia significar uma emboscada dolorosa. Essa técnica era tão eficaz que se tornou uma peça fundamental da tática romana para neutralizar as temidas carruagens armadas que vinham aterrorizando seus exércitos. Era a inteligência romana transformando o medo em vantagem. Os historiadores relatam que em batalhas contra inimigos como Antíoco e Mitrídates, os romanos usaram os streps de forma brilhante. As carruagens inimigas, equipadas com lâminas giratórias, avançavam com a fúria de tempestades metálicas, ceifando soldados com brutalidade. Mas os streps estavam lá para transformar essa ameaça em fraqueza. Antes do confronto, os legionários espalhavam cuidadosamente essas armadilhas no campo de batalha, criando zonas mortais que mutilavam os cavalos ou os forçavam a parar bruscamente. Sem a força dos cavalos, as carruagens tornavam-se presas fáceis para os soldados romanos, que podiam destruí-las com lanças e espadas. Essa estratégia, tão simples quanto devastadora, foi um divisor de águas nas batalhas em que a cavalaria e as carruagens dominavam o campo. O uso de streps provou que, às vezes, a genialidade tática não está na força bruta, mas na astúcia e no uso inteligente do terreno. Era uma lição que Alexandre, o Grande, já havia aprendido, mas que Roma levou ao extremo, transformando cada batalha em uma obra de engenharia bélica. A genialidade romana não parou por aí. Em tempos de cerco e em batalhas campais, os streps se tornaram armas de defesa passiva indispensáveis. Em muralhas de fortalezas, eram espalhados em locais estratégicos para impedir investidas de cavaleiros inimigos e retardar avanços. Na Idade Média, os streps ressurgiram com força em batalhas decisivas, como a famosa Batalha de Bannockburn, em 1314. Ali, os escoceses usaram straps de ferro soldados no chão para deter a temida cavalaria inglesa. As armadilhas foram colocadas em passagens estreitas e zonas onde os cavaleiros ingleses teriam que avançar. Imagine o som de cascos retinindo e o baque surdo de corpos e armaduras ao caírem, vítimas de uma tática que transformava a planície em armadilha mortal. Enquanto os cavaleiros ingleses tropeçavam, se feriam e se desorganizavam, a infantaria escocesa avançava com confiança. Essa tática simples, mas eficaz, foi decisiva para o triunfo escocês. Mostrou que, em campo de batalha, nem sempre a força bruta vence. Às vezes, a astúcia e a adaptação tática falam mais alto. O strap, ao longo dos séculos, se transformou em uma arma improvisada que se adaptava às mais variadas situações de guerra. Não era apenas uma armadilha para campos de batalha, mas também uma ferramenta de defesa em cercos prolongados. Durante invasões e batalhas campais, os exércitos que dispunham de pouco equipamento encontravam no strap uma forma barata e eficiente de conter avanços inimigos. Soldados e camponeses usavam tudo o que tinham à mão: pregos, estacas afiadas, pedaços de madeira para improvisar essas armadilhas mortais. Às vezes, em meio à lama e ao sangue, esses objetos simples se transformavam em aliados silenciosos, tão letais quanto uma espada afiada. Era o gênio da improvisação militar, em sua forma mais pura, e não era apenas nos campos da Europa que o strap marcava presença. Em diversas partes do mundo, civilizações diferentes criaram armadilhas semelhantes, provando que a inteligência de guerra é um traço universal. Se havia um inimigo, havia um jeito de detê-lo, mesmo que fosse com algo tão simples quanto um pedaço de ferro afiado apontando para cima. Mesmo com o passar do tempo e o avanço das tecnologias de guerra, o strap não desapareceu por completo. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna,
surgiram armas de fogo, canhões e estratégias mais complexas. Contudo, em alguns conflitos pontuais, o strep ainda era usado como arma anti-cavalaria, principalmente quando a artilharia ainda não conseguia cobrir todos os pontos estratégicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o strep teve uma sobrevida como armadilha improvisada, usada em algumas trincheiras para deter cargas de cavalaria inimiga. Soldados cavavam buracos, enchiam de straps e cobriam com vegetação ou lona, transformando o campo de batalha num labirinto de dor e armadilhas invisíveis. Embora as metralhadoras e arame farpado tenham superado sua eficiência, o strep mostrou, e até mesmo nas guerras modernas, a simplicidade ainda podia surpreender. Seu legado, forjado no fogo e na poeira de tantas batalhas, é o testemunho de como a engenhosidade humana nunca deixa de criar formas de defesa e ataque, ainda que primitiva, ainda que artesanal. O declínio definitivo do strep como arma de guerra veio com o avanço dos tanques e da mecanização militar. As armas de fogo, metralhadoras e artilharia pesada tornaram obsoleta a simples armadilha pontiaguda. O campo de batalha se transformou em um palco de destruição de escala industrial, onde trincheiras, bombas e gases letais moldaram uma nova era de conflito. Ainda assim, o strep deixou um legado profundo. Ele mostrou que o medo, a surpresa e a astúcia sempre terão um lugar na arte da guerra. Cada pontinha de ferro, cravada no chão, carregava não apenas o objetivo de ferir, mas também o de moldar o campo de batalha ao bel prazer do estrategista. Hoje, o strep sobrevive nos museus, nos livros de história e nas mentes de estudiosos fascinados por essas armas aparentemente simples, mas letais. Seu uso, tão antigo quanto a própria guerra, prova que, na batalha, o engenho humano é tão mortal quanto qualquer lâmina afiada. O strep é, antes de tudo, o símbolo da persistência da criatividade humana, sempre buscando a vantagem, seja ela qual for. Hoje, estudiosos e entusiastas da história militar ainda se surpreendem com a engenhosidade dessa armadilha. Reproduções arqueológicas e testes de campo demonstram que, mesmo com materiais simples, os straps podiam causar ferimentos graves e desorganizar completamente as tropas inimigas. Em campos de batalha reconstituídos, arqueólogos e curiosos recriam essas armadilhas para entender como funcionavam na prática. Ao pisar em um deles, mesmo um soldado protegido por armadura podia sofrer sérias consequências. Cortes profundos, quedas ou até a morte. Os cavalos, peças essenciais nas guerras antigas, eram particularmente vulneráveis e qualquer ferimento grave nas patas significava a perda de mobilidade e força de ataque. Assim, mais do que uma arma de destruição, o strep era um instrumento de desorganização, obrigando o adversário a desviar de rotas e, com isso, dando aos defensores uma vantagem estratégica. A cada passo em falso, o inimigo via-se diante de um dilema mortal: avançar sobre um campo minado ou recuar e perder a iniciativa. Uma arma simples, mas de impacto psicológico devastador. Ao longo dos séculos, o strep transformou-se em mais do que apenas uma armadilha. Virou símbolo da engenhosidade militar e da eterna busca por soluções para deter inimigos mais fortes ou numerosos. Dos campos poeirentos de Gaugamela às planícies úmidas da Escócia, essa arma foi moldada e adaptada para cada época e necessidade. No final da Idade Média, com o desenvolvimento das fortificações, ele se tornou peça-chave para proteger muralhas e portões, espalhando medo entre cavaleiros e soldados. Já na Primeira Guerra Mundial, mesmo com metralhadoras e arame farpado, o strep ainda surgia como obstáculo improvisado em campos lamacentos. Hoje, ele sobrevive nos relatos históricos, nos estudos de arqueólogos e nas vitrines dos museus, lembrando-nos de que, na guerra,
Até a arma mais simples pode decidir o destino de um exército inteiro. Se você curtiu mergulhar nessa história fascinante, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, onde exploraremos outras armas surpreendentes que mudaram o curso das batalhas antigas. A história dos Straps é a prova viva de como até as armas mais simples podem mudar o rumo de uma batalha, ou até de uma guerra. Desde os campos poeirentos da Pérsia até as planícies da Europa medieval, essa armadilha discreta desafiou reis, generais e exércitos inteiros. Foi o símbolo da astúcia militar, do medo invisível que, mesmo sem brandir espadas, podia derrotar o mais poderoso dos inimigos. E é também um lembrete de que na guerra, assim como na vida, muitas vezes é o inesperado que faz toda a diferença. Por trás de cada pequena armadilha, havia a mente estratégica de alguém que se recusava a desistir, buscando transformar cada detalhe do campo de batalha em uma oportunidade. Que essa história inspire você a enxergar que em cada situação da vida existe uma chance de virar o jogo. Basta ter a coragem de pensar além do óbvio. Se essa história te fez refletir sobre como as estratégias mais simples podem transformar batalhas inteiras, imagina o quanto você pode transformar sua própria vida aprendendo mais sobre as grandes lições que a história tem para nos ensinar. Nós preparamos cada detalhe deste vídeo para te entregar o melhor conteúdo, com horas de pesquisa, dedicação e paixão, porque acreditamos que compartilhar conhecimento é o que realmente transforma pessoas. E agora, queremos te pedir algo em troca. Deixe seu like e se inscreva no canal como forma de gratidão e para nos ajudar a continuar trazendo histórias como essa, que mudam a forma como você enxerga o mundo. Seja parte dessa jornada de transformação. Cada vídeo é feito pensando em você, que busca aprender, crescer e se inspirar. Com o seu apoio, vamos juntos revelar cada vez mais segredos, estratégias e curiosidades que transformaram batalhas e podem transformar a sua vida também.